Já está? Então, boa tarde. Desculpem por este atraso ligeiro, porque eu fui para uns quadros de estacionamento que afinal já não são os outros quadros, foi um pouquinho confuso. Bom, mas vamos então começar para não perder mais tempo. É o Viaporto, portanto não vou fazer nenhuma espécie de apresentação que seria tonto da minha parte. Eu sou o editor do Viaporto desde há uns anos, já há um par de anos, não é? Aqui em Portugal desde sempre, não é? Desde o primeiro livro do Viaporto, que foi uma coisa extraordinária, chamada Vozes Anoitecidas, que é um livrinho de contos, se calhar muitos de vocês já leram, até, digamos, esta trilogia que foi a última obra que o dia publicou. Vai sair uma nova ainda este ano, que eu até vou mostrar aqui umas provas em papel, é só para ver, não é? Isto é um livrinho para crianças, não é? Uma coisa muito bonita que se chama A Água e a Águia. É um problema de seca, uma povoação que estão todos a morrer de sede porque não chove. E um dia a Rainha das Águias ocorreu-lhe que se tirar do seu nome um I, né, se transforma em água. Então, é uma história muito bonita, começou um dia a contar muito. Eu até já o desafiei porque isto é a A, é o A e o I. Mas também há o O e o U, portanto estamos à espera das próximas. Mas isto é um livro que sairá, portanto, ele irá para as livrarias em outubro, para o mês que vem, e chamo desde já a vossa atenção. Mas, portanto, eu queria sentar a nossa conversa, eu vou conversar um bocadinho com ele, depois passamos a palavra aí para vocês, né? Eu vou começar a pegar esta obra que vem aqui, né? Esta trilogia, que é um romance. A trilogia sobre. Eu ia chamar de histórico, mas não é histórico, mas quer dizer, a preocupação principal não é da parte do autor, e isto percebe-se com a leitura, não é propriamente reproduzir ou reconstruir uma história passada, mas é trazer uma história do passado recontada pelos dias de hoje e com as preocupações e os problemas de hoje. Mas enfim, conta num certo sentido, é também um romance histórico, porque entre personagens inventados, produto da imaginação, misturados com personagens reais, o Torre encontra um episódio da história de Moçambique, que é também um episódio da história portuguesa e portanto, não é? E digamos, ocorreu, porque também vou agora publicar este livro do António Borges Coelho, que é o primeiro livro que o António Borges Coelho publicou, chamado Raízes da Expansão Portuguesa. Eu falo disto porque me sinto muito emocionalmente ligado a este livro. Quando o livro saiu, eu era estudante na Faculdade de Letras do Porto e isto foi um instrumento extraordinário, este livro. O que nós chateámos os professores com o livro do António Borges Coelho, portanto eu estou muito ligado a isto. Estamos a fazer agora uma nova edição. A primeira edição saiu em 1964, ele escreveu a maior parte do livro na cadeia em Peniche, foi libertado e poucos meses depois saiu o livro, foi libertado em liberdade provisória e o livro saiu e a PIDE foi lá buscá-lo e tem aqui um auto de declarações, portanto, feito em 1964, foi um interrogatório violentíssimo que a PIDE lhe fez, né, no meio de ameaças que ele durou um dia inteiro, com coisas aqui do género, não é? Eu estou a reproduzir este auto de declarações que está aqui em facsímile e é um documento que está na Torre do Tombo, não é? E porque na publicação em referência escreve o Pedro, não é? O declarante desvirtua algumas das páginas mais brilhantes da nossa história, adulterando sacrilegamente os factos e classificando de abutres homens que foram heróis e que foram santos. Isto é o que a PIDE acusou o António Borges Coelho, porque ele tinha pegado nestes heróis, né, da expansão portuguesa, que foram conquistar Ceuta, foram conquistar Tanger, por aí fora, e eu queria saber, perguntar ao Nico, até provocação, tem aqui dois personagens reais, um deles moçambicano, que é o Gongunhana,
e outro dele, português, que é o Mouzinho de Albuquerque. E o que é que o Mia fez? Como é que tratou os santos e os heróis? Que tratamento é que diga lá. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho que dizer duas coisas prévias. Uma é, eu não estou a ver bem porque eu fiz ontem uma intervenção cirúrgica e ainda não recuperei completamente uma visão binocular, então isso me incomoda bastante. A impressão que eu não vejo o meu próprio pensamento, que para mim é uma vantagem enorme, mas não ver a vocês é uma desvantagem enorme. Então, outra coisa que eu ouço de fundo, ouvia uma canção de Bob Dylan, acho que agora já não está, e trouxe este caderninho que é de Bob Dylan também, por um acaso. Foi ele que me recebeu aqui cantando e lembrando tempos que foram também de abutres e santos e pecadores. Eu acho que esta pergunta que o Severino coloca é uma pergunta que o escritor, quando faz uma viagem pela história, né, confronta-se com isso, que é como construir personagens que no fundo se fundamentam em pessoas, em entidades humanas, em criaturas como nós, e que somos todos ao mesmo tempo portadores dessa dualidade, né, entre somos abutres, somos santos. Coitado, não sei porque chamamos de abutre, eu sou biólogo e custa muito colocar os abutres no lado dos maus, né? Os abutres, se fossem eles a falar, teriam outra perspectiva do mundo. Mas é interessante ser pecadores, e acho que esta operação de santificar gente que foi humana, cometeu erros e cometeu atos de heroísmo, preside a qualquer nascimento de uma nação. Uma nação parece que precisa de heróis. É um processo que eu não vejo como contornar, infelizmente é assim. E essa construção de heróis baseia sempre numa mentira, não é? É preciso ocultar qualquer coisa para limpar, para digamos assim, dar mais dignidade a esses personagens. No caso de Moçambique, essa operação é uma operação que está ainda presente. Para Portugal é mais fácil. Estes heróis estão lá atrás, não é? Já viveram há séculos, não há possibilidade de contestação. Os nossos heróis são muito próximos, a gente que alguns ainda estão vivos, outros morreram há pouco tempo, não é? E daí essa grande dificuldade que nós temos de ter os nossos próprios heróis como elementos fundadores da nação, não é? Então, neste caso aqui, eu já tinha alguma distância histórica, isto já tem mais de 100 anos, e portanto, tanto do lado do Borgonhana como do lado do Mouzinho, era fácil ter esse distanciamento e como estou do lado da ficção, também, digamos, eu estou mais autorizado a mentir, estou mais autorizado que os historiadores. Não? Os historiadores também, não é que mentem, mas constroem alguma ficção, há ali uma narrativa, não é? Que precisa ser legitimada. Normalmente é legitimado em função de interesses do momento, políticos do momento. Acho que é isto que se tem que dizer. Eu gostei muito de viajar por este território onde nós restituímos a humanidade a gente que depois é mistificada. No caso do Borgonhana, o Borgonhana é em Moçambique erguido como um herói nacional, coisa que ele nunca foi, quer dizer, nunca foi. Herói talvez sim, depende da perspectiva, mas nacional nunca. Ele não queria saber de Moçambique, o projeto dele era um projeto de uma região que era o seu império dentro de Moçambique, mas portanto ele estava muito longe daquilo que era o propósito nacionalista. Portanto há ali uma deformação da história que o regime, na altura da independência, teve que enfrentar e escolheu por essa mentira. Mas se for a ver bem, não penso que os outros heróis das histórias dos outros países não sejam também portadores de alguma coisa que foi falsificada, foi pelo menos puxou o lustro só de um lado. Não é? Portanto, acho que é isto que eu queria dizer. Mas esta coisa de, digamos, bom, isto na realidade é passado, né? O Borgonhana já passou há muito, né? O Mouzinho de Albuquerque também já passou há muito, né? O Borgonhana tinha os seus contestatários em Moçambique, né? Que aliás aparecem aqui, são muito ativos aqui no próprio livro, não é? Assim como o Mouzinho também tinha, digamos, e também aparece aqui no livro, os inimigos do Mouzinho, não é?
Um deles era o António Eres, que no livro deles até escreve, veja lá, esse título, esse oficial de cavalaria que tem a mania que é maior que os outros, não é? E diz que não vai atacar lá algum cunhado enquanto a gente não lhe mandar chá, porque não tem chá e sem chá ele não faz nada. Não é? Pronto, há este tipo de coisas, mas isto é tudo muito vivo e muito atual. Porque eu ontem vi na televisão, só vi uma parte, mas já tinha lido na véspera uma longa entrevista de um ex-militar, portanto um militar de forma, comando paraquedista, barafustando porque há gente aí, e nomeadamente esta coisa da geringonça, que trata mal os heróis. Isto é tudo muito vivo. Ele diz que o não sei quem, que foi um herói do 25 de novembro, porque essa coisa do 25 de abril, ainda a história do 25 de abril há de ser contada outra vez, não é? Portanto, isto está muito vivo aqui. Como é que é lá em Moçambique? Bom, lá em Moçambique também é uma coisa que não completamente resolvida. Isto faz sempre, assim, é um rasgão, é uma coisa que se faz contra os interesses de um outro grupo, não é? Obviamente que o microfone reclama quando eu estou puxando por um certo tipo de ideia, mas é óbvio que isto nunca é pacífico, não é? Há confrontos de interesses que não ficam por resolver. A história é um pouco isso. Não, acho que é Só mudar a cor, é que muda o tema. Mudar a cor um bocadinho. Olha. Só mudar a cor um bocadinho. Isso. É, isso mesmo, você sabe Bom, eu acho que isto não... Eu noto que, por exemplo, mesmo aqui em relação a Portugal, há pessoas que me abordam, em geral, de uma maneira muito simpática. Eu me sinto muito bem, até acho que de uma maneira que não mereço, sou muito bem acolhido, mas de vez em quando eu sou desperto para uma situação de confronto, há gente zangada, há gente que não quer que se lembre coisas que eu escrevo nos meus livros. Não é? Eu estou a preparar um livro novo agora, que creio que é um regresso à minha infância, à minha cidade de nascimento, em Moçambique, na Beira, e eu quero reconstruir esse ambiente de Líbia que existia quando a guerra de liberação nacional da Frelimo cercou a cidade. Nós vivíamos numa situação de construção de medo permanente, e aquilo era uma coisa muito produtiva do ponto de vista literário, porque se diziam coisas completamente absurdas, não é? Se inventavam situações em que o inimigo estava dentro de casa e a rua tinha sido tomada e a cidade estava cercada, e isso, eu quero trazer esse espírito de construção, esse sentimento do fim do mundo. Eu tenho a certeza que em relação a algumas pessoas em Portugal ainda têm lembrança ou tiveram participação direta nessa construção do medo na cidade, eu vou ter situações de confronto. Quando há gente que me faz lembrar que eu não devo escrever o livro. Mas o Bia já escreveu esse, aliás, já pode vir da editora. Quando foi, não sei que é aniversário do 25 de abril, nós fizemos uma coleção. Convidámos autores a escrever uma obra de ficção a propósito do 25 de abril e escreveu uma coisa chamada 25, não é? Não é o 25. 25, não é? Com Z, 25. Que é um romance, é uma das coisas mais interessantes que se escreveu acerca do 25 de abril. E sobretudo para nós, que tem muito interesse, porque ele é visto de fora. Nós vemos sempre o 25 de abril como uma coisa que é nossa, não é? Portanto, acordarmos nesse dia e alguém telefonou e tal, não é? Aqui não, onde é que o Bia estava nessa altura e como é que agarrou estas... É tal a pergunta, onde é que vocês estavam no 25 de abril? Bom, eu era estudante, ou fazia de conta que era estudante. Eu estudava na Faculdade de Medicina, mas já tinha um grande envolvimento político com a luta de libertação de Moçambique. E eu fiz uma prova de histologia muito má. Os professores só me conheciam no dia de exame, porque eu nunca aparecia lá. Então, quando eu preenchi a ficha do exame, eu não pus o dia, e ele disse-me: hoje é 25 de abril, nunca vai se esquecer, você nunca se vai esquecer dessa data. E eu não sabia o que tinha acontecido, porque a notícia foi só transmitida muito tarde em Moçambique do
que é que estava a acontecer aqui em Portugal. E para nós era uma coisa um pouco, não completamente estranha, porque tínhamos sinais deste descontentamento por parte dos oficiais do exército português, mas era uma coisa, há mais colunas por aí, mas para nós era uma certa surpresa e precisávamos de sinais de confirmação disso, porque o que é que estava a acontecer em Portugal? E de repente algumas das caras do movimento das Forças Armadas eram as mesmas caras que estavam a lutar, que tinham estado a lutar na Guiné, em Moçambique, etc. Portanto, não nos inspiravam grande confiança. E também é preciso dizer que a PID não acabou as suas funções no dia 25 ou 26 de abril, continuou ativa em Moçambique. A mensagem de que a luta de libertação nacional tinha chegado ao fim, isto é, que nós teríamos direito à independência, também não veio logo. Havia um debate interno dentro do MFA para definir esse tipo de coisas que para nós eram cruciais. Nós tivemos a luta que foi feita em Moçambique, em Angola, Guiné, Cabo Verde e São Tomé, era, em primeiro lugar, para conquistar a independência desses países. Não é? Em segundo lugar, obviamente, era também para derrubar o regime fascista, mas aqui a prioridade em Portugal era outra. Era primeiro derrubar o regime fascista e depois resolver o resto. Portanto, havia ali uma briga de prioridades que não se resolveu logo. Exatamente. Não sei se não é nesse livro, se numa conversa comigo, me disse, para a minha grande surpresa minha, que o grande da Vila Morena era cantado lá pelos colonialistas mais fervorosos. De repente, temos. Bom, aconteceu isto, não é? E isto é muito curioso. Esse Renasce 25, ele passa, digamos, o personagem central é um agente ativo, não é? Que é ele próprio também surpreendido por essa coisa, digamos, a retaguarda dele desapareceu. Mas o narrador desta história, e na realidade o autor do livro, está fora. Não é oportuno. Quer dizer, o que se está a passar é na casa do inimigo, não é na nossa própria. Bom, isto é uma coisa muito curiosa, porque para nós o 25 de Abril é assim uma data extraordinária, quer dizer, bom, quer dizer, para ele não é. Diga lá como é que é a sua relação com o 25 de Abril. Evidentemente que é uma data positiva, evidentemente que sim, mas é a data, o 25 de Abril passa-se no campo do inimigo, contra quem os nacionalistas moçambicanos, entre os quais o Biacoto, lutavam, não é assim? Confesso. Não, é evidente que o 25 de Abril é uma festa nossa também, mas não é a nossa festa. Quer dizer, é uma festa que somos convidados e ajudamos a preparar aquela festa, porque combatemos de um lado e do outro juntos para que acontecesse isso. Não? Mas não é ainda a nossa festa. A nossa festa veio depois, veio no 25 de junho, que é o dia da independência nacional. Então, mas é óbvio que eu celebro o 25 de Abril como qualquer coisa que me diz respeito. Claro, eu também celebro a Nação Francesa, quer dizer, não. Então, eu quero sublinhar bem isto, não é? Porque com frequência o Biacoto é confundido. Parece, não é? E esse Biacoto, quem é que é esse Biacoto? Já foram uma vez entrevistá-lo pensando que era uma mulher e que era preta. Foi de Moçambique, é preto. Se chama Mia, é uma mulher. Bom, uma das primeiras experiências que eu tive com o Mia aqui em Lisboa foi que um dia disse: um livro, vamos fazer um lançamento, ali vamos a Coimbra fazer um lançamento. E está bem, eu vou, pronto. E Coimbra é para o norte ou é para o sul? Que é uma coisa que uma pergunta com português não faz nunca. Eu gostava de sublinhar bem isto, porque aquilo que está aqui é uma história contada por um moçambicano. E é isso que faz o grande interesse do livro. Olha, eu não sabia onde era Coimbra porque eu era ignorante mesmo. Não? Então, eu queria pegar nessa coisa da grândola que o Severino falou. Porque de facto, quando foi. Portanto, houve 25 de Abril, depois houve um início de discussões entre representantes do MFA e a direção da Frente de Libertação de Moçambique. Aquilo, em 7 de setembro de 74, foi assinado o acordo que finalmente, o acordo de paz, finalmente punha cobro à luta
e aceitava, o lado português aceitava o direito à independência. E nessa hora mesmo que foi assinar, e houve um golpe em Lourenço Marques na altura, não? E gente de extrema-direita tomou o poder e durante 3 dias tomaram posse da rádio, tomaram posse dos aeroportos. Foi realmente uma tentativa de golpe para atrair a intervenção da África do Sul, que era a África do Sul do apartheid naquela altura. E essa gente desfilava pelas ruas de Lourenço Marques cantando a grande Olivia Morena. O povo é que é mais... E eles eram o povo é que é mais ordem. E aquilo, eu fiquei com um trauma terrível, porque aquela canção era de uma pessoa que eu gostava muito, Zeca Afonso. E o Zeca Afonso deu aulas no liceu onde eu estudei, na Beira. E eu uma vez, com a Patrícia já não está aqui, ela já se fugiu de mim, ela veio junto comigo, era até agora a minha mulher, agora já não sei se está por aí. Então, viemos e passamos por Grândola, estávamos a fazer uma viagem. Foi um dos raros momentos em que eu conduzia aqui em Portugal. E eu disse, vamos passar pelo Grândola, tenho que ter uma terapêutica, eu tenho que ficar bem com aquela vila, com aquela cidade. E já almoçamos lá e quando estávamos a sair para o restaurante, houve uma carrinha que veio contra o nosso carro com um acidente gravíssimo e eu depois eu tenho que vos contar isto porque o nosso carro rodopiou e ficou com a parte da frente toda desfeita. E quando eu saí do carro eu estava ileso e o homem que ia conduzir a outra carrinha que bateu no nosso carro era um brasileiro e quando chegou o guarda nacional, como se chama o polícia da Guarda Nacional Republicana e nos interrogou aos dois, perguntou, você quem é? Sou fulano, sou de Moçambique, e você quem é? Ele chamava-se Fabiano Veneno. Devia ser um personagem dele. Eu sou brasileiro e logo um alentejano disse, não acidente internacional. Então o grande não está acurado. Depois, as pessoas em Portugal são realmente muito simpáticas, assim posso dizer. Vocês, é mais que simpatia, há uma coisa mais de ternura, as pessoas apropriam-se do outro. E eu estava ali a olhar o meu próprio carro, não é? E aparecia, de vez em quando aparecia um fulano e dizia, ei pá, isto morreu tudo, dizia. Eu disse, não morreu, olha, estou aqui. Eu disse, está aqui, mas se vai ver, dizia. Tenho um amigo que eu estava assim, bem, mas depois eu disse uma pequena anedota, mas realmente é muito prazeroso estar num país com esta verdade. Agora são mais 2 perguntas, depois passo a palavra para vocês. Né? Aquela simples questão, o Mia, a maior parte da obra do Mia são pequenos contos e pequenas histórias. Né? E depois o Mia tentou a fazer esta coisa que são 1000 e não sei quantas páginas, com uma multidão infinita de personagens, e de correndo em Moçambique, de correndo em Portugal. Como é que foi essa sua transição? Se é que é transição, né? Se é que não continua também a trabalhar na outra. Aliás, este livro é uma dessas pérolas-inhas, né, que eu te falei, é uma dessas pérolas com uma página e meia que o dia. Como é que foi saltar de uma coisa para a outra? Estamos a falar agora aqui de técnicas de escrita e tal, mas isto é curioso a gente saber. Eu na realidade não sei explicar, porque para mim não olho isso como técnica, sei que a coisa acontece e de facto eu confesso, tenho uma certa dificuldade. Eu tive uma triste ideia de fazer isto. Hoje, quando olho para a coisa já feita, perguntam-me como é que eu fiz, porque eu sou do pequeno conto, da pequena história, sou da poesia, antes mesmo do conto eu sou da poesia. Como construir uma trilogia que mantivesse esse lado de uma narrativa que fosse poética, não é? E que não fosse demasiado escrita, quer dizer, às vezes eu coloco a minha própria questão, é pior escrever demasiadamente um livro do que não escrever livro nenhum. Quer dizer, escrever demasiadamente no sentido de querer que o livro seja bonito, seja alguma coisa que seja mais do que é preciso ser.
Então acho que, eu não sei se volto a uma coisa, uma aventura destas, acho que não. Mas agora estou a escrever uma outra coisa, um novo texto, e não ocupo muito em saber o que é que aquilo vai ser. Eu não sei, e quanto mais não sei, melhor para mim, porque me anima muito esse sentimento. Essa ignorância é uma coisa que me alimenta muito. Se eu soubesse, eu não escrevia. Não é? Se eu soubesse de antemão o que é que ia ser a história, eu tenho uma grande inveja dos meus colegas que já sabem tudo, têm um esquema e sabem onde é que vão. É uma outra arte que eu não tenho essa. Bom, cá ficamos à espera então dessa outra coisa para o ano, não é? Hã? É que eu estou a perguntar porque assim fica um compromisso, não é só uma conversa comigo. Bom, nós estamos na festa do Avante, digamos, e nós, na festa do Avante, e no PCP, essas coisas somos sempre muito curiosos sobre o que se passa no mundo, tudo o que se passa no mundo é tudo que nos interessa muito, não é? E até nomeadamente em países, digamos, que tiveram uma história comum connosco, como o Mia disse, digamos, tivemos já um inimigo comum, lutámos cada um no seu teatro, no seu campo, contra esse inimigo comum, até vencemos esse inimigo comum e vencemos porque soubemos trabalhar em conjunto. E eu queria lhe perguntar, bom, assim como, pegando agora aqui esta coisa do Bosco, que isto é uma coisa interessantíssima, para a semana já trouxe nas livrarias, não é? Aqui lhe perguntava-lhe, eles diziam, porque na mesma obra defende a tese, o António Carlos Coelho, de que a finalidade dos descobrimentos foi o roubo, o saque e a conquista de riquezas e mercês honoríficas. Tese absolutamente oposta àquela que o governo da nação vem defendendo nos areópagos internacionais. Era assim que eles diziam, os areópagos internacionais. E que constitui a autêntica traição. Ao que o interrogado António Carlos Coelho dizia: quanto às teses defendidas pelo governo, o autor do livro está alheio a essas teses, que aliás nem conhece perfeitamente. Diga lá um bocadinho como é que é a situação em Moçambique. Eu estou apenas do princípio que sei que, digamos, ia não ter nenhuma espécie de problema por pegar os heróis nacionais, ninguém o foi chatear, nem foi dizer como é que podia contar a história, como fizeram aqui ao António Carlos Coelho. Felizmente a gente já se livrou daquilo. Mas dê só um bocadinho o panorama de como está a situação atual em Moçambique, que perspectivas é que há, porque o Bia Couto continua a ser muito ativo, porque ele não diz isso nas vossas. Bem, eu continuo a ser ativo como cidadão, não do ponto de vista de uma ligação partidária, mas do ponto de vista de uma ligação com os meus princípios políticos e éticos, que não abdico. A situação em Moçambique é uma situação um pouco confusa, não sei onde é que não há uma situação confusa hoje no mundo, mas nós, como vocês sabem, estamos ainda a resolver um problema de um conflito que demorou 16 anos e que continua digamos assim, continua em potência, continua por resolver. Há uma boa perspectiva de que agora finalmente a Renamo entregue as armas e, portanto, haja um só exército no país, coisa que até agora não existe. Há 2 exércitos no país. Mas, ao mesmo tempo que isso está a acontecer e a curto prazo vai se consolidar mesmo, começou a haver ataques no norte de